YouTube, tá todo mundo conseguindo acessar direitinho, né? Sim, tá Pronto, dando pra ver tudo tranquilo. Sim, pronto, senhora. ótimo. Acho que é engraçado quando o povo me chama de senhora. Então tá, gente, boa noite oficialmente, agora estamos gravando. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a teoria de Piaget voltada para a educação, tá? Eu também disponibilizei o texto semana passada ainda, para vocês terem tempo suficiente para lerem. E a ideia desse texto é justamente de fazer aí uma leitura, um pouco por alto, eu admito, da teoria de Piaget, e entender de que forma que essa teoria pode ser utilizada para pensar a aprendizagem. E por que eu estou dizendo isso o tempo todo? Porque uma das primeiras afirmações que o autor faz no texto é que Piaget não produziu um método pedagógico, não produziu uma teoria da aprendizagem. Ah, professora, mas por que então a gente fala sempre tanto de Piaget? Né? A gente fala tanto, a gente inclusive fala de construtivismo como sendo um método piagetiano. Justamente porque, na verdade, Piaget ele construiu um método para pensar o desenvolvimento, tá? Deixa eu lembrando aqui de um material que eu queria falar com vocês. Piaget ele construiu uma teoria, melhor dizendo, que fala sobre o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento especialmente cognitivo, mas não apenas. Piaget ele vai passar aí por uma discussão sobre desenvolvimento motor, cognitivo, cognitivo intelectual, inclusive afetivo e moral, tá? Não é a parte da teoria dele que é enfatizada, não é a parte da teoria dele que ele mesmo coloca maior peso, né? A própria definição que a gente mais conhece, que é mais famoso da teoria de Piaget, que são as fases psicossociais, elas vão falar muito mais sobre esse desenvolvimento intelectual e cognitivo da criança. Então, ele vai pensar muito mais sobre essas possibilidades que a criança tem em determinadas idades, em determinado período, para exercer ou para desenvolver alguma habilidade específica, tá? Então, quando o Piaget faz isso, quando ele constrói uma teoria do desenvolvimento, ele acaba conseguindo produzir uma forma de olhar para essa criança, para uma forma de entender como é que essa criança deixa de ser um bebezinho que não que está alheio ao mundo, no sentido de conhecimento, e se torna um adulto que domina esse mundo, né? Então, essa é uma das grandes preocupações de Piaget. E aí ele vai fazer isso, no que ele faz esse estudo e produz essa teoria, ele acaba produzindo também uma possibilidade de leitura sobre os processos de aprendizagem. Porque o desenvolvimento e a aprendizagem eles estão completamente imbricados. Eu explico melhor. Espera um minutinho. Rapidinho, deixa eu só achar aqui um. Pronto. Quando a gente fala de desenvolvimento e de aprendizagem, né, são duas disciplinas que acabam sendo, quando elas são ensinadas, elas acabam sendo ensinadas de forma muito paralela. Na minha época, quando eu estudei, existia uma optativa, que para mim era optativa, para vocês deveria ser letiva, né, para outros cursos, que era a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Justamente porque a gente já pensava essas duas questões completamente articuladas. E por que elas estão tão imbricadas? Vamos pensar já da teoria de Piaget mesmo. Quando Piaget fala do desenvolvimento de uma criança, ele fala essencialmente das capacidades adquiridas por essa criança na interação com o meio. Então, ele vai falar de potencialidades de ordem biológica, de ordem orgânica,
que já estão ali presentes no corpo daquela criança, e diante da interação que essa criança faz com o meio, do que esse meio exige dela, ela vai aprender e ela vai se desenvolver. Então, o processo de desenvolvimento da criança está necessariamente ligado ao processo de aprendizagem. Tá, vamos tentar pensar num exemplo aqui. A criança nasce com alguns instintos. Seria o de sucção e o de... ele até fala no texto o nome, agora me escapa o nome. Que é de pegar mesmo, né? Mas é porque primeiro ele chama de um nome e depois vai dizer assim, que aprende a agarrar as coisas. Então, o que acontece? Digamos que a criança, o bebezinho ainda, criança não, tô falando de um bebê, tá? Ele vai lá pro peito da mãe e ele começa a mamar. Inicialmente, quem já foi mãe sabe, ou quem já foi um pai que acompanhou o processo, esse processo com a esposa ou com a namorada, ou seja lá com quem for, já sabe melhor do que eu, que inicialmente não é tão fácil assim, né? Se constrói toda aquela imagem bonita da amamentação, aquela cena de amor entre mãe e filho. De fato, isso se desenvolve, mas para chegar nesse ponto é uma mola, é um problema, é muita dor para a mãe às vezes. Tanto por conta do seio dela, que fica sensível, quanto pela dificuldade que o bebê tem, porque ele já tem o instinto de sugar, mas ele ainda não sabe fazer isso bem. Tá? Então, o que acontece? Ele vai lá e ele tenta. Quando chega nesse ponto, se chegar, né? Que não é com todas as mulheres que chega, tá? Mas quando chega nesse ponto, que a gente romantiza muito, né? Que é uma cena bonita, uma cena gostosa, que a própria mãe não quer tirar o bebê do peito e o bebê não quer sair do peito da mãe, isso significa dizer que ele aprendeu. Ele aprendeu a fazer aquela mamada e de uma forma que se torna confortável para os dois. Esse processo de aprendizado também fala de um desenvolvimento motor daquela criança. Isso também faz parte do desenvolvimento dele. Ou seja, ao tempo que ele se desenvolve, ele aprende. Mesma coisa, e aí o texto ele é muito rico nesses exemplos, né? De que a criança... Isso também é outra cena que é muito comum, que a gente vê em filme, que quem já é mãe, ou é tia, ou é pai, ou é tio, talvez já tenha passado por isso. De você vai lá mexer no bebezinho que acabou de nascer e o bebezinho vai lá e pega no seu dedo, né? Aquilo ali não é carinho, a gente faz uma cena bonita, né? Acha romântico aquilo, a coisa assim, E de fato, a gente que tem outra visão e outra leitura e outro sentimento, a gente acha lindo aquilo, né? Um toque. Mas para a criança é um instinto, ela agarrou, né? Depois de um tempo, ela vai aprendendo a discriminar o que é que ela está pegando e ela vai escolhendo agarrar certas coisas. Então, ela pega um brinquedo e ela joga, ela pega outro brinquedo, né? Isso faz parte do processo de aprendizagem dessa criança. Ela está aprendendo a segurar as coisas. E aquilo também diz respeito ao desenvolvimento dela. Quando a criança começa a comer sozinha, mesmo fazendo aquela bagunça toda, existe aí um processo de desenvolvimento que leva ela até aquele ponto, que ela já agarra algumas coisas e ela consegue agarrar a colher. Mas daí a pegar a comida e botar na boca, já são outros 500. Então ela faz aquela bagunça, aquela confusão, e ela vai tentando. No que ela vai tentando, ela vai aprendendo. Vocês percebem que, assim, nesses casos todos que eu estou dizendo, o processo de aprendizagem e o processo de desenvolvimento se confundem? Veja, a criança só tem como aprender a fazer isso a partir de um determinado ponto do desenvolvimento dela. A partir de uma certa capacidade, de uma certa potencialidade de desenvolvimento para fazer aquilo. De desenvolvimento motor mais fino para conseguir fazer um movimento mais preciso. Mas, ao mesmo tempo, aquilo diz respeito à aprendizagem dela. É tentativa e erro. Ela está ali tentando, ela está se sujando, mas aos poucos ela vai pegando a manha do negócio.
Não é isso que a gente fala, assim, de pegar a manha? É basicamente isso, ela está aprendendo, mas ela também está se desenvolvendo. Tá, é claro que em determinado ponto, em determinado momento da vida, a gente começa a falar de aprendizagem descolada da ideia de desenvolvimento. Porque a gente não está mais pensando no desenvolvimento do sujeito, no desenvolvimento daquele indivíduo, né? Nós que somos adultos, vocês que são adultos, melhor dizendo, estão vindo aqui estudar psicologia da aprendizagem. Isso, vocês vão aprender sobre isso. Isso diz respeito ao seu desenvolvimento intelectual? Diz. Mas, ao mesmo tempo, a gente não costuma ler isso como sendo algo da ordem do desenvolvimento, porque vocês já estão desenvolvidos. Inclusive, se a gente for pegar a teoria do próprio Piaget, Piaget ele vai entender que a partir de determinado momento, que é lá no período operatório formal, isso, período operatório formal, que já é na entrada da adolescência, é como se fosse o limite do desenvolvimento. Mas quando ele diz isso, ele não quer dizer que a gente para de se desenvolver dali para frente. Ele quer dizer que os mecanismos que a gente é capaz de desenvolver para aprender ou para esse crescimento, ele continua sendo sempre os mesmos. Então, peraí, deixa eu explicar melhor, não ficou claro, eu sei. Porque ele vai dizer o seguinte, falando bem por alto, bem resumido e passando para frente, por cima do material todo, depois a gente volta com detalhes, tá? Ele vai dizer, no período sensório motor, a criança, o bebê, ele vai aprender ele vai reconhecer o mundo, né? Então ele vai começar a ver as coisas, ele vai começar a discriminar. Aí depois ele começa a, de alguma forma, se relacionar com os outros. Mas as brincadeiras são super egocêntricas. Então, assim, é uma brincadeira minha comigo mesmo. Eu até brinco do lado daquela criança, da outra criança, mas eu ainda não interajo de fato. Depois eu começo a interagir. Mas a minha capacidade de raciocínio ela é completamente concreta. Eu só consigo fazer uma soma se eu tiver os objetos na minha frente para eu contabilizar aquilo, para eu olhar. Ou então, 1, 2, 3, 4, 5, né? E depois chega na fase formal, que é quando existe uma capacidade, uma possibilidade de simbolização. O que Piaget vai dizer é que essa é a última fase. Mas quando ele diz isso, ele não diz que encerrou aí o desenvolvimento humano. Ele só diz o seguinte, daí para frente, a gente só aprimora essa capacidade de simbolização. E isso se faz pela via da aprendizagem. Tá? Isso se faz quando a gente aprende. Então, quando vocês estão aqui assistindo aula comigo sobre aprendizagem, vocês estão aprimorando sua capacidade simbólica de pensar sobre esses processos. Mas isso não vai produzir para vocês uma outra forma de compreender o mundo, como as fases de Piaget mostram, que em cada uma dessas fases existe uma forma de apreensão do mundo daquela criança. Ela vai se desenvolvendo e essa forma de aprender essa realidade, essa forma de se relacionar com o meio vai mudando. Percebem a diferença? Percebem por que ele fala que quando chega lá no operatório formal, acabou? Acabou nesse sentido, de que a gente não vai mais desenvolver outras maneiras. A gente vai chegar, esse é como se fosse o ápice, é a capacidade simbólica. E nessa capacidade a gente vai aprimorando ao longo da vida. Ah, professora, mas você já disse que o desenvolvimento humano não para na infância. Verdade. Isso é uma compreensão que não só eu, mas toda uma literatura tem hoje. Mas em que sentido se diz isso? No sentido justamente desse aprimoramento, né? Porque, assim, a gente vai se transformando ao longo da vida. Então, a nossa capacidade de desenvolvimento acompanha também a nossa capacidade de aprendizagem. E aí, mais uma vez, a gente junta desenvolvimento e aprendizagem. Porque a gente está entendendo que, a partir do momento que a gente tem a capacidade de aprender sobre algo, a gente também se desenvolve de algum modo. Nem que seja, né, nessa concepção que eu estava falando para vocês, de um desenvolvimento
intelectual, né? Porque quando a gente está aprendendo algo, a gente está fazendo um desenvolvimento intelectual ou até simbólico. Espera aí. Gente, até aqui, como é que tá? Tá tranquilo, professora. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem falar, tá? Inclusive, me ajudam muito, que eu tô saindo de uma gripe, que foi um final de semana muito, muito doente. E aí, quanto menos eu falar, para mim é melhor. Se vocês quiserem conversar comigo, eu acho ótimo. Mas, enfim, continuemos. E aí, o que acontece? Depois que o autor faz essa ressalva, né? Aliás, não é uma ressalva, é um destaque de que Piaget não construiu uma teoria do desenvolvimento da aprendizagem, desculpa, e que ele não produziu um método pedagógico, ele vai dizer o seguinte, ó, mas mesmo assim, a gente vai tratar aqui de educação e de aprendizagem a partir do método de Piaget. Então, a gente vai, e aí o autor, Marcos Vinícius, vai dizer assim, a gente aqui vai fazer essa relação e vai mostrar por que esse método, por que essa teoria, desculpem, do desenvolvimento de Piaget funciona ou nos subsidia para a gente pensar sobre aprendizagem, tá? E aí a primeira coisa que ele vai falar é o seguinte, quando Piaget desenvolveu essa teoria, ele não desenvolveu enquanto uma psicologia, ele desenvolveu enquanto uma epistemologia. Como vocês sabem, epistemologia é o estudo da ciência, né? Então, estudo do saber, do campo do saber. Então, ele vai dizer o seguinte, que um dos grandes temas, um dos grandes problemas do campo da epistemologia é justamente o de saber como se passa de um estado de menor conhecimento para um estado de maior conhecimento. E essa era a grande pergunta de Piaget. Ele tentava entender justamente como é que as crianças, o bebê que nascia sem saber nada sobre nada do mundo, se desenvolvia a tal ponto para chegar a ser um adulto com aquele arsenal de conhecimento que um adulto tem. Então, essa é uma questão epistemológica. Ele está tentando entender como é que esse estado de menor conhecimento, como é que esse bebê, essa criança, que não conhece ou conhece quase nada, passa a conhecer. Né? Ele vai desse estado de menor conhecimento para um estado de maior conhecimento. Fale, Arthur. Professora, em algumas aulas anteriores eu já ouvi que é errado afirmar que o bebê é como se fosse uma folha em branco. Mas como é que seria esse termo? Já que ele vem ao mundo sem ter conhecimento de nada. E aí essa fase de desenvolvimento que ele tem até o ponto de se tornar um adulto completamente desenvolvido, ciente de suas ações, como é que esse processo seria chamado, já que não pode ser comparado ao de uma folha em branco? Porque, ao meu ver, são processos semelhantes. É uma pessoa que ainda não tem rabiscos, não tem escritas. É como se fosse uma folha em branco, literalmente. A senhora pode explicar isso? Deixa eu só entender uma coisa rapidamente, Arthur. Isso que você ouviu que não pode dizer que o bebê é uma folha em branco foi aqui na nossa aula ou foi em outra aula? Não me recordo, professora. Foi em algum período passado. Tá. Porque, veja, em primeiro lugar, eu queria ressaltar que se foi aqui na minha aula, eu ia dizer o seguinte, que eu acho que não é científico, no sentido da curiosidade científica, da gente falar pode ou não pode, tá? Não é uma questão de poder ou não poder. É uma questão mesmo da gente refletir e tentar raciocinar o que é que isso implica. Porque diante das discussões que a gente teve até aqui nas aulas, a gente pode pensar o seguinte, qual a implicação da gente entender... Meu Deus do céu. Qual é a implicação? Não, sem problema, Arthur. Eu acho que é ótimo que vocês usem essas palavras, que é como vocês estão pensando, entendeu?
Porque aí também eu tenho mais cuidado da minha parte. Que eu acho que quem tem que ter cuidado aqui sou eu, não são vocês, não. Vocês têm que falar o que vocês estão pensando mesmo e entendendo, até para me dar esse feedback. Então, assim, como a gente veio falando nas últimas aulas, eu acho que o importante é a gente entender o seguinte: o que aconteceu? Que tipo de processo se deu, ou deu vazão, ou deu origem a essa concepção? Então, quando a gente pensa um bebê ou uma criança como uma folha em branco, né? Percebam que eu posso ter falado algo sobre isso, é isso que eu estou dizendo, sabe? Mas não no sentido de que não pode chamar de folha em branco, mas de dizer que quando a gente pensa, quando a gente se agarra nessa ideia, nessa concepção de que o bebê é uma folha em branco, de algum modo a gente está defendendo uma certa posição, que é a de extrema dependência do bebê. Até aí tudo bem, a gente sabe que o bebê humano ele é extremamente dependente do adulto, mas também de que aquela criaturinha ali está em branco para a gente rabiscar, usando a sua expressão, tá? E aí, quando a gente pensa na educação a partir dessa perspectiva, a gente está pensando numa educação que é um pouco passiva. Você percebe como é que dá essa ideia? Porque a gente vai pensar assim, ó, é uma folha em branco, eu vou lá e escrevo como é que deve ser. E não é essa educação que a gente defende aqui, é o que a gente está discutindo aqui nas nossas aulas. Tá, professora, mas continua confuso. Como é para eu dizer que é folha em branco ou não é folha em branco? É ou não é, né? Eu sei que tá estranho ainda, mas vejam só. O que eu estou querendo trazer para vocês é o seguinte: dizer que a criança não conhece nada sobre o mundo, que ela não tem inteligência desenvolvida, não é dizer que ela é uma folha em branco completamente e absolutamente passiva. A teoria mesma de Piaget vai dizer o contrário. A teoria mesma de Piaget vai trabalhar numa articulação entre os ambientalistas, que vão pensar, né, na importância do meio ambiente para o desenvolvimento humano, e dos nativistas, que vão pensar na importância do que é inato na criança. Piaget ele vai dizer o seguinte: olha, a criança chega pronta. Pronta. Ela é um corpo ali todo orgânico, todo em funcionamento e que tem potencialidades. Mas ela também tem limitações. Numa certa idade, ela pode chegar até tal ponto de desenvolvimento que ela não pode passar de tal ponto. E aí, claro, o autor também ressalta muito isso, e eu vou seguir na linha dele e vou ressaltar também, que essas limitações e esses períodos, esses marcos temporais, eles não são tão fechadinhos assim. A marcação de Piaget é muito mais no sentido didático, para a gente ter uma dimensão de mais ou menos que fase que isso é mais comum, tá? Então, o que acontece? Ele vai dizer o seguinte: o bebê, quando nasce, ele tem aí um corpo biológico que tem potencialidades e que, na interação com o meio ambiente, vai se desenvolver até um certo limite. Mas aí, esse corpo biológico ele também está se desenvolvendo. E esses limites vão se expandindo, especialmente no que concerne às possibilidades de desenvolvimento cognitivo da inteligência. Porque uma das coisas que Piaget vai dizer é justamente de que a gente não herda a inteligência. Ou seja, sabe aquelas histórias de filme americano que as mulheres vão para o banco de esperma e vão ler a história do cara e diz assim: ah, o cara é um cientista de Harvard, super inteligente, então eu quero esse. Sinto muito com minha cara. Ele pode até herdar o rostinho do rapaz, mas a inteligência dele não se herda assim, não se herda pelos genes. Veja, isso é Piaget, tá? E aí ele vai dizer o seguinte: a gente não herda a inteligência, a gente herda um aparato biológico. Quando a criança nasce, ela nasce com todo um aparato biológico mais ou menos formado, que vai se desenvolver, e enquanto esse aparato biológico se desenvolve, ele vai permitindo outros desenvolvimentos de ordem cognitiva, intelectual, motora, e etc, etc.
mas que isso vai depender da interação com o meio. Então, não importa se eu consigo ter um desenvolvimento orgânico e biológico completo, se eu não tenho, junto com isso, em paralelo a isso, uma interação que estimule e que me permita desenvolver toda a potencialidade que esse corpo orgânico me dá. Da mesma forma que não interessa se eu tenho toda uma estimulação, tenho toda uma relação de interação social que me viabiliza, me possibilita o desenvolvimento, se meu corpo ainda não está no ponto de desenvolver ou se meu corpo não consegue se desenvolver a contento para alcançar e para acompanhar essa estimulação. Percebe? Porque que, na teoria de Piaget não dá para dizer que é uma folha em branco. Porque, embora a criança venha sem conhecimentos, ela não herda inteligência, ela não nasce inteligente ou burra, ela não tem esses conhecimentos, ela não tem esse desenvolvimento cognitivo, mas ela tem um aparato biológico que possibilita que ela desenvolva essas capacidades. Deu para entender ou ficou muito confuso? Deu para entender. Deu para entender, sim. Obrigado. Nada, obrigada a você. É verdade, gente, é sério mesmo, vocês não acreditam em mim, não, mas eu gosto tanto quando vocês me perguntam, porque. E até quando uso essas palavras assim, eu faço, eita, será que fui eu? Deixei eu esclarecer esse negócio direito, né? Para depois não ficarem dizendo assim, a professora falou que não pode chamar de folha em branco. Isso é complicado. Enfim. E aí, voltando então, o que eu estava dizendo, né? Então, Piaget ele tinha essa preocupação epistemológica, ele estava tentando entender como é que isso funciona. Que coisa mais curiosa. Um bebê que não sabe, não tem um desenvolvimento cognitivo, não sabe sobre as coisas, vai se desenvolvendo e vai aprendendo a tal ponto que ele se torna um adulto cheio de conhecimentos e cheio de habilidades. Essa era a grande curiosidade, a grande preocupação, o grande problema de pesquisa que Piaget trazia. E aí ele vai... E aí ele vai... Peraí, deixa eu organizar aqui. Porque às vezes eu anoto as coisas e depois eu fico embolando o que é que eu anotei. Pronto. E aí o autor do texto, né, não é Piaget, mas o autor do texto ele vai dizer o seguinte, olha, a gente pode pensar em conhecimento de duas formas. Tem o conhecimento a posteriori, que é um conhecimento de ordem implícita, de ordem empírica, que significa dizer o seguinte, eu vou lá, eu atesto que algo acontece e eu assimilo essa informação. Então, ele vai dar o exemplo aqui, está chovendo lá fora. Eu fui lá fora, olhei pela janela, vi que estava chovendo e disse, está chovendo lá fora. Então, existe aí um movimento a posteriori. Depois que eu vivenciei essa experiência, que eu pude testemunhar ou experienciar, eu posso afirmar que está chovendo lá fora. Por outro lado, existiria o conhecimento a priori, um juízo a priori, que implicaria de pensar numa perspectiva mais universalista, que é tipo assim, eu vou criar uma hipótese universal, uma hipótese que me fale sobre uma situação X, e eu vou poder comprovar ela com método científico, mas não necessariamente com uma experiência empírica, tá? Eu posso... Aí ele vai dar como exemplo os juízos a priori como sendo muito utilizado nas linguagens da matemática e da lógica. Então, a gente tem como construir aí uma ideia de que 5 mais 5 são 10. Não importa se são 5 cabritos e 5 bodes, ou se são 5 vacas e 5 éguas, tá? 5 mais 5 dá 10. Eu não preciso ir lá olhar. Eu não preciso ir
e eu não preciso definir o quê. De forma abstrata, eu consigo dizer que 5 mais 5 são 10. Então, é um saber, é um conhecimento que se torna universal nesse sentido, de que você não precisa ir lá e tocar, ir lá e vivenciar aquela experiência para confirmar que aquilo existe. E aí, o que ele vai dizer, isso o autor do texto, é o seguinte, que o problema epistemológico que despertou a atenção de Piaget vai dizer respeito a como se passa de um conhecimento para o outro. Ou seja, desse conhecimento mais a posteriori, que é um conhecimento que vai dizer assim, eu preciso ir lá tocar ou contabilizar para ver, e outro que é mais abstrato. Percebam que a gente vai ver isso mais para frente, que quando o Piaget ele vai estabelecer as fases do desenvolvimento, ele vai deixar isso muito claro. Tem um período que a criança precisa de uma concretude para ela entender as coisas, então ela precisa ver, ela precisa tocar, ela precisa contar nos dedos, ela precisa pegar os feijõezinhos e botar assim, quanto é 10 mais 3? Aí ela vai pegar assim 10 feijõezinhos, joga para cá. 11, 12, 13, 13, né? Então, tem aí uma necessidade dessa concretude e tem um determinado momento em que a gente passa a dispensar essa concretude. A gente consegue, de forma abstrata, fazer essa leitura, ter esse conhecimento, ter essa compreensão independente de uma experiência prática e empírica. Então, Piaget, ele começa a se preocupar com isso, né? E aí essa é uma parte muito curiosa, porque é isso, veja, Piaget ele era um epistemólogo. Ele estava preocupado com essa questão, com esse problema, que era um problema da ordem do saber, da ordem do conhecimento. Mas aí ele atirou num alvo e acertou no outro. Porque quando ele começa a investigar esses processos e ele constrói a teoria dele, ele acaba construindo uma teoria de caráter psicológico. Porque ele vai entender como é que cada criança, né, no período de maturação orgânica dela, na interação com o meio ambiente, com os cuidadores, com as pessoas do seu meio social, vão desenvolvendo certas habilidades. E nisso ele acaba construindo uma teoria que tem um caráter de psicologia, porque ele vai conseguir entender, ele acaba conseguindo responder, quando ele faz uma questão de ordem epistemológica, ele acaba conseguindo responder uma outra questão de ordem psicológica, que é de como esse funcionamento da psique acontece. Como é que a criança consegue se desenvolver a tal ponto de ir atravessando essas fases e se tornar um adulto, tá? Então, isso é bastante interessante, né? Porque o que o autor está reforçando é isso, é que assim, Piaget ele foi chamado de psicólogo, ele foi considerado como um psicólogo, mas a priori ele não era um psicólogo, né? Ele fez aí uma pesquisa de caráter epistemológico, ele tinha um interesse sobre o campo do saber, e aí ele mirou num campo e acertou outro alvo também, né? Porque ele também não deixou de acertar o alvo que ele queria, que era da epistemologia. Mas ele acabou conseguindo construir uma teoria de caráter psicológico e ele se tornou conhecido como um psicólogo, tá? Então, assim, esse meme eu nunca vi, não. Mas é bem por aí. Porque ele acabou realmente conseguindo descobrir, construir, não é nem descobrir, né? Ele construiu uma teoria que ultrapassava essa preocupação meramente epistemológica. E ele teve a condição, ele conseguiu construir uma teoria que explicava o desenvolvimento psicológico das crianças, né?
E aí, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender sobre Piaget é o que eu já falei aqui, mas eu vou repetir, é essa visão interacionista dele. Também acho que já ficou claro, mas eu repito. A ideia de Piaget é a tese principal, a base teórica de Piaget é a compreensão de que o desenvolvimento se dá na interação entre a criança e o meio, entre a criança e o adulto, tá? Entre o organismo biológico daquela criança e o meio ambiente, né? O meio social de convivência dela. Então, toda a teoria de Piaget ela está baseada, ela está pensada nessa concepção interacionista. Se não houver a interação, não há desenvolvimento, tá? Se a criança é uma criança que é muito bem alimentada, que é muito saudável, vamos pensar no exemplo bem absurdo, tá? Nesses exemplos que eu já disse na aula passada, né? Da criança criada por lobos, né? Ela foi alimentada, ela foi cuidada, e ela se desenvolveu organicamente até a sua completude, a sua compleição de adulto. Mas ela não desenvolveu habilidades características do adulto humano, que é de se comunicar no sentido de falar, né? De usar a língua, a linguagem, aliás, melhor falando, de usar a linguagem dos processos de pensamento, dos processos de abstração do pensamento, né? Então, tem uma série de questões aí que não se desenvolvem, nesse exemplo absolutamente fictício, de que, embora que esse corpo orgânico tenha se desenvolvido, do ponto de vista da interação, né, da relação com o meio, não houve. Então, ele não se desenvolveu conforme poderia. Por outro lado, se uma criança tem uma estimulação, mas biologicamente ela não consegue se desenvolver, ou seja, tem uma doença congênita que não permite o desenvolvimento do cérebro, ou desenvolvimento perfeito do organismo, tal, essa criança provavelmente vai ter dificuldade de desenvolver habilidades como qualquer outra criança. E aí eu não estou falando só do cérebro, tá, gente? Vamos pensar numa criança que tem uma atrofia nas pernas, ela não consegue desenvolver. É uma criança normal, ela vai se desenvolver com outras habilidades, mas, por exemplo, a habilidade de caminhar, ela não vai poder desenvolver como as outras crianças, né? Ou talvez ela vai precisar de outras ferramentas, como as muletas, como uma cadeira de rodas, e ela vai aprender a usar esses instrumentos para conseguir caminhar. Mas vai ser diferente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Da interação é que as duas coisas têm que estar juntas. Para existir esse desenvolvimento, conforme Piaget leu aqui, é preciso que haja a interação desses dois elementos. O corpo orgânico e o meio social, tá? Se tem um e não tem outro, não há desenvolvimento, pelo menos não nesse sentido que está sendo colocado aqui. Não da forma que está prevista aqui, tá? Eu não quero dizer que não há desenvolvimento seria no mínimo capacitista da minha parte, né? Como eu estou dizendo, uma criança que tem um processo de atrofia muscular nas pernas e não desenvolve, ela não vai desenvolver a habilidade de caminhar, porque o corpo orgânico dela não permite isso, não se desenvolveu para que ela pudesse fazer isso. Mas ela vai conseguir, né, considerando que nós somos seres humanos e que a gente cria instrumentos para lidar com as nossas deficiências e com as nossas limitações, ela vai ter acesso, se ela tiver acesso, né, a essas ferramentas outras, como muletas, como uma cadeira de rodas, ela vai poder desenvolver outras habilidades que vão permitir que ela caminhe de alguma maneira, né? Não vai ser o caminhar que a gente está pensando de uma criança que lá com seus 1 ano e tanto,
começa a se levantar e sair cambaleando, né? Mas vai ser uma outra forma, tá? Vocês conseguiram entender isso, né? Beleza. Então, como eu já tinha falado aqui, eu comecei a falar do problema da epistemologia, né? Mas não chamei ainda a epistemologia de Piaget da forma que a gente costuma chamar, que é a epistemologia genética. E a epistemologia genética é uma posição filosófica dele, que ele vai dizer o seguinte: ele vai se perguntar quais são esses processos que o indivíduo se utiliza para conhecer a realidade. Percebam que, quando a gente fala da epistemologia, no sentido de que é uma busca, né, da compreensão aí desses processos de saber, e que ele mira lá na epistemologia e ele acerta também o alvo da psicologia, a gente está falando desse processo de construção de conhecimento, tá? Mas quando eu falo de epistemologia genética, eu estou adicionando um elemento, que é o elemento genético. Eu acho que eu já falei para vocês, mas eu vou reiterar e vou reforçar com muita ênfase. Quando a gente fala de genética na psicologia, especialmente na psicologia piagetiana, a gente não está falando de genes, de DNA, dessas coisas não, tá? A gente está falando de origem. A gente está falando de uma perspectiva teórica que tenta entender a origem das coisas, que tenta entender como é que aquele processo foi do ponto A até o ponto B, tá? Sendo esse ponto A uma origem e sendo esse ponto B o fim ou o momento atual que aquela pessoa está. Então, a ideia da epistemologia genética é de entender esse processo de gênese da inteligência, de gênese da cognição humana. Ele vai tentar entender como é que aquela criança consegue desenvolver, consegue originar na sua interação com o meio esse processo de inteligência, esse processo cognitivo. Como é que isso se produz, tá? E aí, já antecipando um pouquinho um dos conceitos piagetianos, quando a gente fala disso, a gente fala basicamente de uma estrutura que Piaget vai chamar de esquemas. O que são os esquemas para Piaget? Alguém que lê o texto conseguiria arriscar? Veja, o texto eu acho que ele não fala diretamente sobre o conceito de esquema. Mas eu queria saber se vocês conseguiram deduzir aí, ou se vocês conseguiriam se arriscar. A ideia é se arriscar mesmo, tá, gente? William, vamos lá? Então, vou tentar arriscar muito aqui agora sobre a questão que o Piaget fala do desequilíbrio, acho que da apreensão, algo assim, ou adaptação, e do equilíbrio que o sujeito tem com o objeto. Acho que seria uma possibilidade de ser um desses esquemas. E outra coisa também que eu estava fazendo referência aqui com essa questão de esquema era a questão mesmo da interação entre sujeito e objeto e esse estranhamento inicial que ocorre e depois essa tentativa de adaptar a alguns conhecimentos que já são anteriores no manuseio de certo objeto e eles se adaptam para um novo objeto. Por exemplo, tem o exemplo da bola. Onde uma criança, por exemplo, já tem aquele mecanismo de preensão, que é o de pegar as coisas, e ele vai adaptar isso para um novo objeto que é a bola, que causou esse desequilíbrio inicial, e ele está aprendendo a manusear isso daí, e depois ele se torna um objeto já entendido e compreendido, mas aí ele molda o seu processo de interação e aprendizagem ali a esse novo objeto, e sucessivamente, quando vão surgindo novos objetos, vão surgindo novas adaptações. Acho que seria mais ou menos isso. Massa. O William já trouxe um monte de conceito, tá? Eu só ia antecipar o de esquema, ele já trouxe o de equilibração, de adaptação, de assimilação e o de acomodação. Todos esses são conceitos piagetianos que, de fato, o autor ele vai mencionando para explicando. Só que é isso, como a proposta desse autor aqui
é mais a de tentar mostrar como é que é possível pensar a aprendizagem a partir de Piaget. Ele não se preocupa muito em conceituar. Então, eu vou fazer isso para vocês, tá? Eu vou tentar desenrolar aqui para vocês, desenvolver da forma mais clara possível o que são esses conceitos base que o autor vai utilizando para explicar esse processo de aprendizagem a partir da teoria de Piaget, tá? Então, o William, eu acho que ele explicou bem, ele conseguiu definir, só que é isso. O William fez que nem aqueles autores complicados, que para explicar um conceito falam de mais 3 que a gente não conhece. E aí, quem não conhece os conceitos fica perdido do mesmo jeito. Então, eu vou tentar fazer essa explicação sem usar ainda os outros conceitos, para ver se fica um pouquinho mais claro, tá? E é o seguinte. A ideia do esquema seria que os esquemas seriam estruturas lógicas que permitem que esse indivíduo possam atuar sobre o mundo. Então, o que acontece? Quando o William traz o exemplo do livro, né, do texto da apreensão, ele vai dizer o seguinte, o autor vai dizer o seguinte, a apreensão é um dos reflexos, tá? Instintivos da criança, que era o que eu estava tentando lembrar o nome e não lembrava. Aí, a criança tem isso como reflexo. Quando ela consegue finalmente agarrar uma bola, aquilo é um esquema que ela formou. Ou seja, tem aí uma certa estrutura lógica, uma estrutura cognitiva que permite que ela consiga fazer toda essa combinação de movimento motor, de raciocínio, de direção, de tempo, para segurar a bola. Porque, gente, é muito doido isso. A gente, às vezes, não dá mínimo valor para algumas coisas que a gente faz, porque a gente faz de forma tão natural, mas isso mobiliza tanta coisa que é muito doido. Vocês imaginem um bebê segurar uma bola. Ele precisa ter noção de profundidade, para ele saber se ele pega aqui ou se ele pega aqui. Ele precisa ter noção de tempo, de quando é que a bola está rolando, onde é que ela vai parar. Ele precisa ter um mínimo de cognição ali, de motor, né? de desenvolvimento motor, para saber quando é que ele agarra, quando é que ele solta, né? O movimento dos dedinhos. Então, percebam que tem muitas coisas. Por isso que é o esquema, porque é um monte de coisinha que está em jogo e que se combina naquela capacidade dele segurar uma bola. Entende? Então, a ideia do esquema é que é uma estrutura lógica, uma estrutura cognitiva que acumula, que junta, que reúne uma série de possibilidades, uma série de capacidades, digamos assim, né? De movimento de agarrar, o tempo, o espaço, né? Tudo isso junto para a criança conseguir agarrar aquela bola. O exemplo que o William estava dando era justamente o seguinte. Quando a criança pegou uma bola desse tamanho, vocês imaginam aqui, o tamanho da minha cabeça. Quando a criança, você chegar para ela e der uma bolinha de ping-pong, é outro esquema, gente. É outro esquema. Como é que a criança vai pegar? Ela estava acostumada a pegar assim. Ela vai ter que fazer isso, sabe? Então, e ela vai ter que ter outra dimensão. Tem outra velocidade. Então, tudo isso é um aprendizado. E o aprendizado se dá por esses esquemas. Esses esquemas, eles vão se complexificando. Eles vão, a cada momento que a criança vai interagindo com esse tipo de situação diferente, com esses problemas novos, ela vai desenvolvendo novas habilidades, novas capacidades que vai compondo esse esquema prévio que ela tem. Então, o esquema de agarrar, de segurar uma bola, ele, a depender da experiência que ela tenha com várias bolas de tamanhos diferentes, ela vai mudando e ela vai crescendo, ela vai sendo implementada, digamos assim, tá? Ele vai sendo, né, que é um esquema masculino. E outra coisa que Piaget vai dizer é o seguinte, a importância do esquema, entender o que é o esquema para Piaget, implica em dizer, em compreender quais são essas estruturas, né? Qual é esse complexo de
de habilidades que está ali reunido para a pessoa conseguir fazer aquilo, e que esse esquema vai permitir o indivíduo se relacionar não apenas com o mundo, mas se relacionar de forma flexível com esse mundo. Porque a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo, vai aprendendo coisas novas, nossos esquemas vão se tornando mais e mais e mais flexíveis. Gente, deixa eu dar um exemplo bem abstrato sobre as coisas. Assim. Imaginem Vamos pensar numa criança da minha geração, tá? Eu adoro ficar dizendo que eu sou velha, depois dizendo que eu sou jovem, né? Mas, enfim. Uma criança lá da geração dos anos 80, 90. A gente tinha uma certa... a nossa relação com o mundo, ela se dava a partir de um certo imaginário. Então, toda essa discussão que a gente vê hoje, por exemplo, falando sobre representatividade, sobre ter pessoas negras na televisão, sobre ter bonecas negras, isso não existia na minha época. Pelo menos a discussão não existia, né? Então, o esquema que uma criança da minha época ia formando, ele acaba ficando muito voltado para essa ideia. A ideia de um mundo que é formado de crianças brancas e as crianças negras não se sentem representadas nesse mundo. Quando a gente começa a falar dessas discussões e essas representatividades começam a ganhar lugar, nosso esquema se flexibiliza. Entende? O esquema de quem são as pessoas que podem ser médicas, que podem ser advogadas, que podem ser empresárias, que podem ser atores, atrizes, né? Então, a gente vai crescendo, vai flexibilizando a nossa visão. Então, assim, as experiências que a gente vai tendo, e aí eu quis dar esse exemplo diferente, né? Para vocês entenderem que não é só uma experiência no sentido motor, de desenvolvimento de habilidade, mas é no sentido de compreensão de mundo mesmo, né? Cada vivência nova que a gente tem, ela vai permitindo que esse nosso esquema ele fique mais complexo e se torne mais flexível, que a gente tenha maior capacidade de se relacionar com esse mundo que é diferente, porque a gente, quanto mais flexível for o esquema, quanto mais elementos ele contar, maior a minha capacidade de me relacionar com esse mundo que é mais diversificado, entendem? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui no chat. O William está aqui falando que um negócio que eu achei interessante é a percepção de permanência de objeto. Não está descrito assim no texto. Conheci dessa forma por conta também de um meme. Agora eu vou precisar saber qual é o meme, William. Eu posso enviar o link aqui no chat da imagem. Você mandou já? Vou enviar agora. Peraí. Ah, tá. Que eu não recebi, não. Que link enorme. Peraí. Muito bom. Vocês entraram, gente, no meme? Desculpa, eu parei para ver o meme, tá? Quem for ver a gravação não vai ter acesso, não. Eu sinto muito. Exatamente. Gente, eu acho que educar por meme é o futuro, tá? Eu não vou mentir para vocês, não. Acho que é... é porque, assim, produz uma certa clareza, né, na explicação. Exatamente, veja, o texto diz aqui um monte de coisa, vai explicando com detalhes, aí você vê um meme desse e fica bem mais claro, né? Isso o William já está adiantando as coisas, tá? Mas assim, é porque em determinado momento do texto, para quem não leu, o autor ele vai falar justamente sobre essa relação da criança
com os objetos. Ele vai falar daquela brincadeirinha que as pessoas fazem, né? Que adulto adora fazer essa brincadeirinha com criança, assim, com bebê, de tipo, de botar a fraldinha no rosto e dizer, cadê fulano? Aí fulano aqui, né? E é como se... E aí a criança, já vi casos e casos de a criança mesmo jogar a fraldinha no próprio rosto, achando que está escondida, né? Porque da mesma forma que ela não consegue entender que você continua ali atrás da fraldinha, ela acha que a partir do momento que ela se esconder, ela se cobriu, que ela também está escondida e você não sabe onde é que ela está, né? Então, e aí o meme esclarece bem melhor do que o próprio texto, né? Que é justamente assim, a criança de uma certa idade, eu vou falar dessas fases com mais detalhes com vocês, elas não vão ter essa noção da permanência, tá? Elas vão, a partir do momento, como elas não têm esse entendimento de que quando você tira uma coisa do campo de visão dela, aquilo continua existindo, é como se não existisse mais. Então, você traz de volta, ela faz, né? É aquele susto, aquela alegria, é muito curioso, assim. É muito legal, né? Porque isso diz sobre a capacidade cognitiva da criança naquele momento. Ela não tem ainda a condição de entender que mesmo quando você não está ali, você ainda existe, né? Por isso, inclusive, tem muitas vezes essa coisa da angústia da criança que acorda sozinha no berço e não vê os pais, né? Porque ela não está entendendo que o pai está no quarto ao lado, né? Então, tem uma série de questões para a gente entender sobre isso. Mas eu não vou me antecipar, né? O William está adiantando os processos, porque ele já leu o texto todo pelo visto, que eu acho ótimo, tá, William? Mas eu vou voltar um pouquinho ainda, porque a gente ainda está nas bases, a gente ainda está nos fundamentos de entender o que é que Piaget estava tentando construir aqui, para a gente também poder entender qual é o uso possível que a gente faz da aprendizagem, né, em termos de método para aprendizagem a partir da teoria piagetiana, tá? Então, a gente falava dos esquemas, né? Então, vocês entenderam o que é esquema, deu para sacar, né? Por enquanto, só esse conceito. Que o esquema é uma estrutura lógica, cognitiva, que vai permitir que o indivíduo ele atue diante do mundo, de uma forma flexível, tá? Então, quanto mais a gente vai conhecendo sobre o mundo, a gente vai construindo mais esquemas ou esquemas mais complexos, que vão permitindo que eu vá ampliando aí o meu entendimento. Por exemplo, o esquema de mãe. Um bebê, assim, que acabou de nascer até seus 2 meses, 3 meses. Eu tô sendo quase arbitrária aqui, tá? É só para dar uma dimensão para vocês. Ele não tem concepção de mãe, tá? Tem um peito. Tem um peito que ele vai lá e sugar e vai ficar satisfeito. Mas depois começa a ter um ser humaninho, um calorzinho que vai lá e que afaga, que acalma, né? E aí a mãe começa a se comunicar, ele começa a ver aquela pessoa tal. Mas ainda assim não é um esquema de mãe. O esquema de mãe, ele começa a se formar quando a criança começa a reconhecer aquele ser. Ainda que ele não chame de mãe ainda, a gente já pode dizer que está se formando esse esquema. Porque é uma certa compreensão de quem é aquela pessoa. A partir de um determinado momento, a criança entende que ali é a mãe dela. Então, ela tem como esquema de mãe, aquela mulher. Só que aí, a avó dela chega e a mãe dela chama aquela mulher de mãe. Aí ela vai, aos poucos, ela vai entendendo aquilo e ela vai ampliando. Então, mãe são elas duas, né? Aí depois ela fica maiorzinha e vai para a creche ou vai para a escolinha. E aí as mães das outras crianças vão buscar e as crianças chamam de mãe. E aí ela faz, opa,
peraí, então mãe não são elas duas só, tem outras mães. E ela vai ampliando esse esquema de mãe, ela vai começando a tentar construir esse quebra-cabeçazinho do que é que significa ser mãe, né? Até chegar no nível de abstração que a gente tem hoje, que a gente tem como adulto, né? Que produz poesia, que tem metáforas, que tem todo um arsenal aí metafórico e simbólico para entender o que é mãe. Até o ponto da gente chegar na aula de psicologia da aprendizagem e discutir como é que o conceito de mãe foi inventado. Porque a gente já tem esse esquema conceitual de mãe montado e a gente pode desmontar ele de forma abstrata, de forma simbólica. Entendem? Então, o esquema é basicamente isso. É uma estrutura lógica e cognitiva que me dá aí como referência, me dá uma referência de como é que eu vou lidar com o mundo. E que tenta fazer isso, né? Que ele tem como função me permitir fazer isso de forma cada vez mais flexível. E por que é importante a gente entender essa noção de esquema para Piaget? É porque Piaget ele vai tentar entender justamente quais são esses processos que o indivíduo vai usar para estabelecer uma relação com a realidade. E uma das primeiras coisas que ele vai entender é que o indivíduo ele vai produzir esses esquemas, né, que são essas estruturas cognitivas que me permitem compreender o mundo. E aí, quando o Piaget vai fazer a pesquisa dele, ele vai se preocupar muito mais com a compreensão desses esquemas ou com a compreensão do qual é o entendimento, qual é a visão daquela criança, do que com a capacidade cognitiva dela. Vamos lá. O que o autor desse texto, não só ele, mas autores de outros textos que falam sobre Piaget ressaltam bastante, é que Piaget ele teve contato com os testes mentais, que a gente falou na aula passada. Ou seja, com uma série de medições e testes que estavam em voga, que eram muito utilizados naquela época e que mediam os processos cognitivos. Só que Piaget não se interessou muito por isso, porque ele entendia que a medição dessa capacidade cognitiva era uma mera fotografia de um momento. Sabe quando a gente vai e faz aquela viagem que todo mundo está brigando, está todo mundo já cansado, sem dormir. Não sei se vocês já fizeram viagem de excursão, assim. Gente, é o inferno. Meus pais eram idosos, né? Hoje eu só tenho meu pai, mas assim, a gente, na hora de viajar, eles faziam questão de fazer com excursão porque era uma coisa mais guiada. Aí eu fui fazer, traumático mesmo, William. Aí a gente fez uma viagem de excursão e meus pais nunca foram, mesmo idosos, eles nunca foram de acordar cedo, tá? Aí era um fuzuê toda vez, porque era hora marcada, aí eles se atrasavam, aí eles demoravam para levantar, e a gente chegava atrasado, e aí eu já brigava com eles, porque a gente estava atrasando o passeio todo. E aí era corre para cá, corre para lá, e uma hora para isso, uma hora para aquilo, e chegava assim, no fim do dia, tava todo mundo de mau humor, todo mundo se esgalfinhando, mas aí chegava naquele monumento importantíssimo, vamos sair para a foto? Aí todo mundo dá aquele sorriso feliz e sai na foto. Aí depois a gente posta no Instagram. E aí aquele momento é uma fotografia. Veja, não é mentira. A gente estava feliz. Afinal de contas, a gente não gasta rios de dinheiro para viajar se fosse uma experiência ruim, ponto, né? Mas tinha os estresses da viagem que não apareciam naquela fotografia. As brigas, as confusões, as rusgas. Aquilo não aparece na fotografia, porque a fotografia
é um momento, tá? É aquele momento, assim, você vai marcar um determinado momento. E veja, uma fotografia também pode fazer o contrário. Você pode pegar uma fotografia de surpresa e a pessoa tá com a cara bem feia, mas ter sido um dia de viagem maravilhoso, que ela estava bem e tal, mas naquele momento ela não estava. Entende? Então, assim, a leitura que esse autor vai trazer para a gente, né, do desinteresse de Piaget pelos testes, é nesse sentido. É porque Piaget ele entendia que os testes eles eram uma fotografia de um determinado momento. Eles mostravam algo, né, e a gente sabe que tem fotografias que mostram muito mais do que elas gostariam de mostrar, mas era só um momento, tá? Não falava sobre a experiência completa, não falava sobre toda a experiência, né? Uma fotografia, por melhor que seja, por mais sincera, honesta e de acordo com o humor do momento, ela não vai representar a viagem toda, ela não vai representar o dia inteiro que aconteceu aquilo, né? Claro, quem estava vivenciando ali pode olhar para ela e lembrar de outras questões. Mas ela só é um momento. Ela vai retratar, literalmente, um momento. Tá, professora, você está aí fazendo todo esse arrudeio falando de fotografia. É só para vocês terem essa imagem mental, tá? De qual é a grande crítica aí de Piaget aos testes. Porque Piaget ele vai entender o seguinte, o que me interessa não é isso, não é o momento em que se foi tirada a fotografia. O que me interessa é o que está no arredor disso. O que aconteceu até a hora daquela fotografia? Por que chegou naquele momento e, apesar das brigas e dos estresses, você saiu com um sorrisão amplo na foto? Talvez tenha a ver com o fato de que aquela viagem era uma realização de um sonho. Talvez tenha a ver com o fato de que, apesar dos pesares, a viagem foi muito boa. Mas tem apesar dos pesares. Então, cadê esses pesares? Como é que eles entram nessa história? Como é que eles entram nesse cálculo? E aí, Piaget ele faz um trabalho de pesquisa a partir de um método, de uma abordagem clínica, tá? O método clínico hoje na psicologia é um método muito utilizado e muito validado e legitimado pela ciência psicológica. Mas ali, pela época de Piaget, talvez nem tanto. E o que é que implica essa abordagem clínica? O que é que ele fazia com isso? Implica justamente na ideia de que ele preferia conversar. Ele fazia entrevistas livres. Ele escutava as crianças. Ou, né, que, na verdade, ele estava pesquisando crianças. Então, além de propor tarefas, propor atividades para poder averiguar a capacidade cognitiva da criança ou o limite do desenvolvimento cognitivo, ele também perguntava, ele também conversava, ele também tentava entender tudo que estava em volta daquele processo. Então, para ele, acertar ou errar era o que menos interessava. Acertou? Ótimo. Por que acertou? O que é que te fez? O que é que te levou a responder essa pergunta de forma correta? Errou? Ótimo também. Por que você errou? Isso diz respeito ao momento, ao seu momento de desenvolvimento, ou isso diz respeito a uma falta dessa informação na sua relação com o mundo? Percebem? Quando ele faz isso, ele vai conseguindo compor um cenário. E ele vai compondo um cenário do que é o desenvolvimento cognitivo na infância. E ele consegue desenvolver um cenário tal que, por mais que as coisas mudem, que os processos e as práticas sociais venham mudando ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, a teoria de Piaget ainda vale, tá?
A teoria de Piaget ainda consegue dialogar com a nossa realidade e com a vida que a gente leva hoje. Claro que hoje a gente já entende que existem outros desenvolvimentos ou a gente já tem novos diagnósticos para entender algumas dificuldades de desenvolvimento conforme o que Piaget leu. A gente já entende também que existem outras formas de manifestação de habilidades que Piaget não poderia ter indicado naquele momento, porque não fazia parte das práticas sociais do tempo, tá? Mas a teoria de Piaget ainda vale. Tanto vale que eu começo por ela. Que eu estou aqui falando não apenas uma aula, mas eu certamente vou continuar na próxima e talvez até na outra, sobre ela. Então, a gente vai pensar na teoria de Piaget não apenas como uma teoria que deu um pontapé inicial nas pesquisas sobre o desenvolvimento, mas a gente vai entender que é uma pesquisa que ainda é válida até hoje, que ela pensa sobre o desenvolvimento infantil e que ela nos permite pensar hoje em processos de aprendizagem e métodos de aprendizagem que tomam essa teoria como referência. E é por isso que quando a gente fala de construtivismo, né, que é um método que a gente costuma associar a Piaget, não é um método criado por ele, mas é um método pedagógico que diz respeito a uma concepção que está pautada na teoria piagetiana, tá? Gente, até aqui. Tá tranquilo. Beleza. Então, o que o autor vai trazer para a gente no texto é o seguinte. Ele vai explicar para a gente que existia um método piagetiano de pesquisa, tá? Não é um método de aprendizagem, mas ele desenvolve um método de pesquisa. Então, ele vai perguntar como é que o indivíduo formula suas concepções sobre o mundo? Essa é a primeira pergunta que está ali dando base e dando fundamento para a pesquisa de Piaget. Como é que o indivíduo formula suas concepções sobre o mundo? Ou seja, não é simplesmente conceber que existe um mundo externo e que as crianças, uma hora ou outra, vão desenvolver, vão formular uma concepção sobre ele. Não é simplesmente entender quando isso acontece, mas é entender como. Como é que ela consegue fazer isso? De que forma? A partir de que processos que a criança consegue formular concepções sobre o mundo? Em que momento que a criança passa de um bebê que está ali olhando encantado para um mundo completamente novo e ela passa a falar aquelas coisas super divertidas e tiradas super inteligentes que os pais sempre acham muito mais inteligentes do que é de fato. Mas que são inteligentes, porque a gente está falando aí de uma cognição infantil, né, de crianças que estão ali descobrindo e que estão construindo teorias sobre o mundo. Como é que ela faz isso? A partir de que processo que ela faz isso? Como é que ela resolve o problema? Veja, se eu colocar um problema para vocês vão ter formas diferentes de resolver. Por que as formas de vocês vão ser diferentes? Como é, né, pensando nessa concepção genética, no sentido da gênese, como é que a criança resolve problemas que a gente coloca para ela? Como é que ela inicia esse processo? Que tipo de elemento que ela usa como base para tentar resolver um problema? Então, se eu digo o seguinte, aqueles vídeos também divertidíssimos da internet que a gente vê da criança
toda coberta de farinha, ou tem um que está rolando recentemente, que é de uma criança toda suja de Nutella. Gente, eu tenho muita agonia daquilo. Deus do céu. Eu acho que eu ia ficar muito nervosa com um filho meu que se eu encontrasse ele todo mergulhado na Nutella. Mas, enfim. Como é que a criança acessou aquele pote de Nutella? Veja, como ela tinha um problema. Ela estava ali, ela viu o pote de Nutella, ela disse assim, eu quero aquele pote de Nutella. Como é que ela resolve esse problema do acesso ao pote de Nutella? Então, assim, as resoluções são as mais diversas possíveis, né? Ela pode usar um banquinho, ela pode usar a escada, ela pode usar um apoio aqui e acolá, ela pode usar uma vassoura que está no canto da sala e puxar o pote para cima dela. Ela pode fazer qualquer coisa. Como é que ela resolve o problema? E em cada idade, como é que uma criança de 3 anos resolve um problema? Como é que uma criança de 6 anos resolve um problema? Como é que uma criança de 9 anos resolve um problema? Como é que um adolescente de 12 anos resolve um problema? Veja, vocês percebem que as perguntas são sempre como, né? Porque eu não quero simplesmente saber se sim ou não. Não é saber se, tipo assim, olha, se eu te der esse problema aqui, você resolve? Sim ou não? Não é isso que eu quero saber. Era isso que os testes mentais mediam. Era tipo assim, eu quero estabelecer sua idade mental. Eu te dou um problema que tem um nível de abstração que uma criança, que só um adolescente vai conseguir resolver. Você não consegue resolver, eu digo que sua idade mental é menor do que a de um adolescente, porque você não conseguiu. Se você consegue, você tem a idade mental de acordo com a adolescência. Entende? Mas ele não queria só saber isso. Ele queria saber como. Como? Como é que você resolve esse negócio? O que é que passa na sua cabecinha, criança, para você resolver esse problema que eu estou te colocando, tá? Então, e quando eu uso o exemplo da criança coberta num pote de Nutella, é justamente nessa ideia de que a Nutella que está fora do acesso da criança, ela é um problema a ser resolvido. A criança olha, quer e diz, eu vou resolver aquele problema. Ela vai lá. Né? Depois, a consequência dela abrir e se melecar toda já é uma outra história. Ou então, de uma criança que está tentando acessar um armário para pegar um pote de biscoito ou para pegar um pacote de biscoito, mas aí cai a farinha de trigo toda em cima dela. Veja, é uma cena engraçada, não para os pais que vão ter que limpar tudo, inclusive a criança, mas a questão é como? Como que a criança chegou nesse ponto? O que é que ela estava tentando fazer? Como é que ela estava tentando resolver o problema da falta de acesso que ela tinha ao biscoito ou à Nutella, tá? E aí, quando o Piaget faz isso, justamente porque ele vai fazer essa crítica às formulações dos testes, as perguntas dele não são fechadas, não é sim ou não, não é faz ou não faz, mas são sempre perguntas abertas, problemas abertos. Problemas que vão ser solucionados para a criança, e que ele vai observar como a criança soluciona. E não apenas observar, ele vai perguntar. Ele vai tentar entrar na cabecinha dela e seguir o raciocínio que ela teve para resolver aquele problema. Então, tem aí, na ordem da investigação dele, vão ter diálogos e vão ter observações, né? Porque o diálogo é no sentido de perguntar como, mas às vezes, a depender da idade da criança, não é possível perguntar, não é possível estabelecer um diálogo. Então, a observação vai me permitir deduzir que tipo de raciocínio, que tipo de empreendimento foi feito ali para chegar naquele resultado ou para resolver aquele determinado problema. Tá tranquilo até aqui, não tá, gente? Pronto. E aí, o autor finalmente vai começar a entrar, vai começar a discutir com a gente a concepção de educação, tá?
Mas antes, eu acho que é importante, até considerando os argumentos, né, e os conceitos que ele vai usar para falar de educação, eu acho que é importante a gente entender mais um conceito de Piaget, que é o conceito de equilibração, ou processos de equilibração, ou equilíbrio. Gente, me conta aí, quem é que consegue, que se atreve a tentar me dizer o que significa esse processo de equilibração? Bora, William. Então, a equilibração ela ocorre quando o sujeito, no caso a criança, ela domina esse novo objeto que ela está manejando ali, que ela está aprendendo a interagir. Ela sai daquele nível inicial de assimilação e aí ela passa a entender e vai compreendendo quais são os usos, as funções disso daí e se torna mais automático. Então, ela tem um domínio maior e acaba tendo essa equilibração. William, foi quase, tá? Porque, na verdade, eu acho que o que você definiu foi o processo de adaptação, que tem tudo a ver, está diretamente relacionado com a equilibração, mas ainda não é equilibração. Deixa eu explicar qual é a grande diferença aqui entre a adaptação e a equilibração. A equilibração, para Piaget, é um processo que faz parte da vida humana. Ou seja, ele vai dizer que o tempo todo a gente vai estar diante de situações que tiram o nosso equilíbrio, que nos desequilibram, e que na tentativa quase natural, digamos assim, de nos equilibrarmos novamente, a gente vai aprender coisas novas ou vai se desenvolver, tá? Não sei se eu cheguei a falar isso para vocês. Gente, desculpa, peraí. Tem um telefone tocando aqui. Eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, mas Foucault, quando ele vai falar sobre a emergência da psicologia enquanto ciência, ele vai fazer um comentário que eu acho bastante interessante. Ele vai dizer o seguinte: como a psicologia ela toma como referência base a ciência natural, né? Porque é a ciência que é legítima e que é validada naquele momento em que a psicologia está começando a existir enquanto tal, o que a psicologia vai fazer é pegar alguns conceitos que já existiam nas ciências naturais, trazer para o campo da psicologia e dar a esses conceitos funções transcendentais, ou seja, funções que transcendem o sentido original dela. Um desses conceitos, muito marcadamente, é o conceito de equilíbrio. A gente vai ver isso aqui em Piaget, a gente vai ver isso em Freud também, tá? Aliás, a gente não vai estudar Freud, não, aqui a gente vai estudar behaviorismo e Vygotsky. Mas em Piaget isso fica muito claro, que é o seguinte: a ideia de equilibração é uma ideia que estava ali presente nas ciências naturais, no sentido da termodinâmica, né? De pensar ali essa interação do organismo, do funcionamento do corpo, como um processo de desequilíbrio, de tentativa orgânica de retorno a esse equilíbrio. O que Piaget faz é pegar essa ideia, que já existe no campo das ciências naturais, e trazer para o campo da psicologia, tá? E aí, como é que ele faz isso? Ele vai entender que o processo de desenvolvimento se dá a partir desse processo de equilibração. Ou seja, o desenvolvimento só se dá a partir do momento em que a minha experiência, a minha interação com o meio social, com o meio ambiente, me coloca em situação de desequilíbrio, ou seja, eu não sei lidar com essa informação, eu não sei lidar com esse fato, eu não sei lidar com esse objeto,
E na tentativa de retomar esse movimento de equilíbrio, eu aprendo a lidar com esse fato, com esse objeto e com essa situação, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala da criança que tinha aprendido a pegar a bola grande e de repente chega uma bola pequena, quando chega a bola pequena, ela vai tentar fazer o que ela fazia antes e a bola não fica. Então, ela se vê numa situação de desequilíbrio no sentido de que eu não consigo mais lidar com aquela situação e eu preciso desenvolver uma nova forma, um novo esquema para conseguir lidar com aquela situação. E a partir do momento que eu consigo segurar, é como se eu estivesse novamente em situação de equilíbrio. Pode falar, William. É uma parte do texto que ela estava meio solta para mim, agora ela fez mais sentido. Acho que tem a ver com essa questão do início do processo do desequilíbrio, essa remodelagem do processo e o equilíbrio, e depois um desequilíbrio posterior sobre o desenvolvimento da criança, tratando da criança nesse caso específico, porque aqui inicia o processo já é diferente da que vai finalizar, então dá essa sensação de movimento, de desenvolvimento, seria isso no caso, né? Então, só isso que estava meio solto, eu tinha lido desde e falei, ok, William, o que é que se relaciona aqui? Agora ficou mais claro. Massa, que bom, William. E é isso, eu tive essa sensação também de que, assim, de como é um autor que vai falar especificamente de aprendizagem, de educação, e eu acho que ele pressupõe que a gente já conhece Piaget, né? Então, ele acaba, às vezes, ele antecipa algumas questões, ele coloca os cavalos na frente do... Como é a expressão, meu Deus? O carro na frente dos bois. O carro na frente dos bois, obrigada. Meu Deus do céu, a pessoa vai usar uma expressão super comum e se esquece. Enfim, ele vai colocar o carro na frente dos bois, porque ele vai dizer assim, num processo de aprendizagem, para um processo de aprendizagem que seja produtivo, que seja interessante para o aluno, a gente precisa produzir um desequilíbrio, porque o desequilíbrio produz interesse e ele vai buscar. Tá, ok, querida, eu posso até acreditar no que você está dizendo, mas o que é que isso tem a ver com Piaget? Ele realmente não deixa isso claro, né? Mas isso tem tudo a ver com a ideia de equilibração, sim, William. Liliele, pode falar. Professora, então, equilibração, estaria certo dizer que é quando o sujeito age sobre o objeto? Sim. É porque é o seguinte, veja, a equilibração não é o ato de agir sobre o objeto, tá? A equilibração é o resultado desse processo. Porque o que Piaget vai supor é o seguinte: quando a gente entra em contato, na interação que a gente tem com a situação nova, a gente sai do nosso lugar de equilíbrio. A gente entra num desequilíbrio. E o processo de lidar com essa situação nova, ou seja, de aprender, é que vai me recolocar nesse movimento de equilíbrio, entende? Então, acho que a sua afirmação está correta, mas é só ressaltar que é mais o resultado desse processo, que se trata da equilibração. Deu para entender ou eu compliquei? Deu sim. Pronto. Ótimo. Então, vamos lá. Agora a gente tem dois conceitos, tá? O de esquema e o de equilibração. Percebam que os dois já estão bem imbricados. Toda vez que existe um processo de equilibração, a gente constrói ou um novo esquema ou a gente incrementa um esquema prévio, tá? Então, quando a gente se depara com a situação que desequilibra a gente, isso exige de nós que a gente crie um esquema para lidar com aquela situação, ou que a gente incremente, melhore o esquema que a gente já tem para conseguir lidar agora com aquela nova situação, certo? Eu estava aqui achando uma citação de outra autora que vai falar sobre Piaget. Eu agora não estou conseguindo achar o texto para dizer o nome da autora. Jesus.
Enfim, depois eu passo para vocês. Se vocês quiserem, eu até posso colocar o texto extra para quem quiser ler, que é especificamente sobre desenvolvimento, tá? Não é sobre aprendizagem. Mas ela vai dizer o seguinte: a partir de um equipamento biológico hereditário, a criança irá formar estruturas mentais com a finalidade de organizar esse caos de sensações e estados internos desconhecidos. Então, veja, o que ela está dizendo é o seguinte: esquema é justamente essa tentativa mesmo de construir aí uma forma, uma estrutura mental que me permita organizar um caos, algo que me desorganiza de algum modo. Então, toda vez, gente, e vamos pensar mais perto da nossa realidade. Toda vez que a gente lida, que a gente se depara com uma situação nova, a gente não fica meio desorganizado, meio desequilibrado, meio angustiado? É disso que ele está falando. A situação nova diz respeito àquilo que você não sabe lidar ainda. Você não tem esquemas mentais prontos para lidar com aquela situação nova. E o processo de aprendizagem diz respeito a essa construção de novos esquemas para lidar com aquilo. Então, por exemplo, eu sempre gosto muito de contar das minhas experiências quando eu morei fora do país, porque, gente, é maravilhoso, todo mundo só vê o glamour, né? Ah, a professora morou em Paris, maravilhoso. Mas vocês sabem a dureza que é morar em outro país? Né? Alguém aqui talvez já tenha vivenciado coisa parecida. Às vezes não é nem outro país, mas morar em outro lugar, em outra cidade, né? Porque é tudo muito desconhecido, você não sabe muito bem com o que você vai se deparar. E tem a questão da língua, tem a questão da burocracia que é diferente, tem a questão, tudo é muito novo. Isso produz angústia. O novo produz angústia. E a explicação de Piaget é simples, é tipo assim, veja, você não tem esquemas mentais para lidar com isso. Você vai produzir agora. Ou você vai pegar os que você já tem e você vai melhorar eles a tal ponto que eles consigam te flexibilizar a capacidade de lidar com essa situação nova, tá? Então, a ideia de esquema e a de equilibração estão bem próximas, né? A equilibração é um processo constante. A gente, durante nossa vida inteira, a gente estaria nesse movimento de desequilíbrio, equilibra, desequilíbrio, equilibra, desequilíbrio, equilibra, desequilíbrio, equilibra. Então, chega uma novidade, a gente desequilibra um pouquinho, aí a gente vai, corre atrás e constrói esses esquemas e consegue lidar. Então, vocês que estão na faculdade agora, cada período são matérias novas que exigem de vocês busca, estudo, né? E produção de esquemas mentais novos para lidar com aquelas novas informações. Então, é um processo de desequilíbrio, ainda que vocês vão ganhando aí uma certa coraça e vocês vão deixando de ficar tão angustiados com cada nova matéria. Porque vocês já sabem que faz parte do processo não saber, né? Isso também diz sobre o esquema mental que a gente vai construindo com a maturidade. A gente entende que tudo bem não saber de tudo no começo, que a gente vai aprender, vamos com calma, né? Então, percebam que eles estão bem relacionados. Se eu tenho esquemas para lidar com aquela situação, eu estou em estado de equilíbrio, eu estou bem. Mas se eu não tenho esquemas para isso, eu vou me ver numa situação de desequilíbrio que eu vou fazer um esforço para me reequilibrar. E isso produz novos esquemas ou melhora os esquemas que eu já tenho, complementa, incrementa, complexifica os esquemas que eu já tenho. Tranquilo, né, gente? Até aqui? E aí é nesse ponto, William, que o autor vai falar sobre educação e deixa meio eu tô aqui pensando como esquilo, como assim? Entendi. Enfim,
Eu tô me referindo diretamente ao William, porque ele que trouxe, né, essa questão de que não tinha entendido o que o autor estava trazendo aí sobre educação. E é justamente porque isso, ele faz o movimento inverso, ele já pressupõe que a gente entende dos conceitos de Piaget, e ele diz assim, olha, quando a gente fala de educação a partir de Piaget, tem tal e tal e tal questão. Que ele vai dizer assim, há que existir algo a impulsionar o sujeito epistêmico em direção ao objeto. O que ele está dizendo aqui é justamente o seguinte, para você produzir aprendizagem, você precisa desequilibrar o aluno um pouco. E nesse ponto, gente, eu acho que eu estou fazendo isso muito mal, porque eu estou mastigando para vocês conceito por conceito. Eu devia estar botando vocês aqui para endoidarem sozinhos e se virarem de lidar com essa informação. Porque quando a gente faz isso, quando a gente produz angústia, aí o aluno corre atrás. Né? E é mais ou menos essa ideia que ele está dizendo, assim, veja. Como é que a gente impulsiona esse sujeito epistêmico a buscar? É mostrando que ele não sabe sobre algo, né? Trazendo aí algumas questões que, não sei, Arthur, de fato é o método mais confortável, mas eu não sei se é o mais efetivo para a aprendizagem não, viu? Mas assim, quando o autor ele fala de impulsionar, né, é nesse sentido, de produzir aí um certo vazio, ou uma certa angústia mesmo, né? De entender que tem algo que eu não sei. E aí eu preciso buscar essa informação. Inclusive, existe hoje em dia, está muito em voga, uma concepção que é nova, mas não é tão nova assim, de método ativo de aprendizagem, que é justamente essa ideia de que o professor ele vai ter um papel muito mais de mediador no processo, que ele vai colocar os alunos para trabalharem, vai colocar os alunos para correrem atrás, né? E isso é uma forma de produzir esse buraco aí, né? No sentido de dizer assim, olha, tá aí, tem essa questão. Você se interessa em saber disso? Então vá lá e corra atrás. Vá lá e produza seu conhecimento sobre aquilo. Porque quando a gente desequilibra esse processo, o aluno ele vai buscar essa informação. Ele vai tentar se reequilibrar, tá? Então, quando o Piaget vai falar sobre isso, sobre a equilibração, é por isso que é possível entender como é que as crianças vêm de níveis distintos e elas vão conseguindo melhorar a compreensão delas sobre o mundo, ou incrementar essa compreensão, ou produzir novos e novos esquemas. Porque toda vez que elas se veem diante de uma situação, problema nova, que elas precisam resolver, elas vão correr atrás da resolução daquele problema, tá? Elas vão tentar produzir uma forma de resolver aquilo, elas vão construir um novo esquema para dar conta daquele novo aprendizado. Então, percebam que toda a concepção de educação que esse autor está trazendo é uma concepção que diz muito respeito a essa ideia de uma aprendizagem mais ativa, né? Porque ele está dizendo o seguinte, se a gente for pensar em termos de equilibração, dos processos de equilibração conforme Piaget construiu para a gente necessariamente vai entender que a aprendizagem se dá... Desculpem. Que a aprendizagem ela vai se dar justamente nesse momento de desequilíbrio. Que quando o aluno se vê diante dessa desequilibração, né? Ou seja, quando ele se vê sem esquemas mentais para lidar com aquele problema novo, com aquela situação nova, ele vai tentar construir aí novos esquemas, ele vai tentar construir novas soluções.
que esse método, né, que é um método que está ganhando muito espaço na educação brasileira e mundial de forma geral, faz muito isso. Ao invés do professor vir aqui e explicar conceito por conceito, ponto por ponto, ele vai produzir aí formas, atividades que vai dizer assim para os alunos, ó, resolva esse problema aqui. Né? E para você resolver esse problema, você precisa entender esse material que eu estou colocando para vocês. Porque isso vai produzir, a partir do momento em que você precisa resolver um problema, você acaba conseguindo consolidar melhor esse conhecimento. Justamente porque você, de fato, vai formar esquemas mentais. Porque, vejam, da forma que eu estou fazendo aqui hoje, de algum modo eu estou dando esse esquema mental pronto. Tá? Eu estou dizendo, conceito tal é tal coisa, conceito tal é tal coisa. Claro que não é só assim, tá, gente? A gente vai estudar ainda os processos de assimilação, acomodação e adaptação, e a gente vai ver que esse método que eu estou usando, ele também tem validade. Ele também produz conhecimento. Porque a gente vai conseguir construir novos esquemas a partir dos esquemas que a gente já tem. Então, vocês já têm uma ideia sobre a educação. Aí vocês leram o texto e vocês conseguem produzir um novo esquema a partir dessa leitura. Quando eu complemento com a minha fala, isso pressupõe que vocês tenham lido antes, aí vocês complementam ainda mais. É claro que tem uma efetividade, tanto que é um método que é usado desde muito tempo. Mas o que eu estou dizendo é que existem outros métodos que têm muita base, têm uma base teórica muito forte nessa concepção piagetiana que hoje está ganhando espaço na educação e que para vocês é interessante entender. Eu, inclusive, pretendo falar sobre eles ainda antes da gente terminar o semestre, tá? Então, quando esse autor aqui está falando sobre a educação, né, na perspectiva piagetiana, ou que tipo de educação é possível formular a partir da teoria de Piaget, ele vai falar justamente dessa questão de estabelecer níveis diferentes, de forma que possa impulsionar, a partir dessa lógica do desequilíbrio, a uma tentativa de reequilibração por parte do aluno, ou seja, ele vai buscar aquele conhecimento como uma forma de restabelecer esse processo de equilibração. Ele vai falar que esse tipo de atitude vai produzir que esse tipo de ação pedagógica, né, de produzir aí um certo desequilíbrio, vai impulsionar atitudes de busca e de pesquisa no aluno, no interessante, porque ele vai ficar curioso, ele vai querer entender, ele vai ficar assim, eita, não estou sabendo, não estou entendendo como é que isso funciona, e ele vai lá e pesquisa aquilo. Vai produzir ainda vínculos desafiadores e vai trazer maior relevância no assunto a ser aprendido. Então, quando a gente se sente desafiado, a gente acaba correndo mais atrás e tentando entender melhor como é que as coisas funcionam. E traz como um resultado final uma modificação nesse aprendiz. Isso aí, qualquer processo de aprendizagem vai produzir, né? Vai trazer uma modificação nesse aprendiz. Mas, enfim, o que eu estava tentando aqui ressaltar, que foi o que o William mencionou no início da aula, no início não, né? Agora já, quando eu estava explicando sobre equilibração, é que, de fato, o autor ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre a concepção de educação que ele tem a partir da leitura de Piaget, sem explicar tão claramente assim quais são os conceitos piagetianos que ele está usando como pressuposto para pensar esses conceitos, tá? E aí ele ainda complementa. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a partir dessa concepção a gente acaba desenvolvendo a conclusão de que os alunos devem ser tratados de acordo com suas particularidades cognitivas. Então, ele vai entender que
quando Piaget constrói uma teoria, né, que vai falar de estágios de desenvolvimento, e que com esses estágios de desenvolvimento ele vai falar das potencialidades e das possibilidades de aprendizagem de cada fase, ele vai estabelecer que os alunos têm que ser tratados a partir de suas particularidades cognitivas. E veja, não apenas no sentido serial, da gente pensar primeira série, segunda série, terceira série, né? De que idade mais ou menos seria cada uma dessas séries e que conteúdo que vai ter. Mas de entender que, mesmo compreendendo de forma serial, né? De que cada etapa do desenvolvimento vai implicar numa possibilidade X de conhecimento ou de produção de conhecimento, mas que mesmo assim existe o tempo individual de cada aluno. Existem as potencialidades individuais e as capacidades individuais de cada aluno. Então, a gente vai ver aquele aluno que é um pouco mais rápido, outro que é um pouco mais lento, e que isso não precisa nem ser avaliado, no sentido de, por que isso acontece? Não é isso que está em questão. Mas é de entender que vai haver diferenças e que elas precisam ser respeitadas. Porque a aprendizagem, ela acontece de acordo com esse desenvolvimento. E a gente precisa respeitar essas possibilidades da criança para produzir uma aprendizagem efetiva, tá? Outra consequência que o autor vai trazer para a educação da teoria piagetiana. A questão do acerto e do erro como potencial, né? Pensar no potencial do acerto e do erro para o progresso intelectual dos alunos. Ou seja, não é simplesmente uma questão de dizer acertou, errou, né? Ou de congratular quem acertou, de criticar e condenar quem errou. Não. Mas é de entender que tanto o acerto quanto o erro têm funções específicas no progresso intelectual da criança. Gente, quem aqui já foi concurseiro na vida ou é concurseiro na vida? Só para dar um exemplo mais claro. Iago, é ou não é? Quando você erra as questões na prova e você fica puto da vida, com raiva de você, porque você já sabia ou já devia saber aquela questão, a probabilidade que você erre ela de novo diminui ou não diminui? Diminui, gente. Justamente porque é o seguinte, quando a gente erra, a gente entende onde a gente errou e a gente melhora e a gente aprende e também quando a gente acerta, a gente vai lá e diz assim, isso aqui eu acertei, pronto, agora está compreendido, tá? Quando eu falo para vocês que as questões que eu estou colocando, embora eu não goste dessa lógica de questão objetiva, é menos uma avaliação e mais uma forma de vocês consolidarem o conhecimento, é nesse sentido. Eu estou fazendo as questões da forma mais simples possível, eu não estou construindo nada com casca de banana. Eu acho desonesto casca de banana, ela pode até servir num processo de seleção no concurso que você queira derrubar uma galera desatenta, mas não é a nossa situação aqui, né? Aqui eu quero que todo mundo seja aprovado, no sentido de que, assim, quem está acompanhando as aulas, quem está acompanhando as leituras, vai ter condições de responder as questões. Então, a ideia é, quando você erra, você vai dizer, eita, o que foi que eu errei? E você vai lá investigar, e isso faz com que você não erre mais, ou que você compreenda melhor a partir do erro. Do mesmo jeito, quando você acerta, às vezes você acerta, estava um pouco na dúvida, e quando você acerta, você vai lá, confere e diz, pô, legal. Por isso que, inclusive, alguns coaches de concurso vão dizer que resolver questão é o que é de mais efetivo na hora de você fazer concurso, né, de concurseiro. Porque... Exato. Iago, eu lembro claramente de um concurso que eu fiz há muitos e muitos anos atrás, que eu já estudava psicanálise, eu já devo ter dito para vocês aqui que o meu campo de atuação é na psicanálise, e aí caiu um conceito de psicanálise que eu errei. Mas eu fiquei tão puta, que aí eu fui lá, no texto de Freud, e disse, deixa eu ler esse negócio, não é possível. Eu juro para vocês, é o conceito que eu mais sei falar hoje, assim. Justamente porque
E não porque eu fiquei puta, simplesmente, mas porque quando eu errei, eu fiquei, poxa, é o meu campo de estudo, eu já tinha escolhido aquele campo como um campo de estudo e de atuação. E como é que eu errei essa questão, né? Deixa eu entender, então, melhor o que foi que eu errei. E aí eu fui estudar, e eu fui estudar com aquela dimensão de que tinha algo ali que eu tinha errado, que tinha algo que eu não tinha compreendido. E aquilo fixa melhor o conhecimento, e aquilo produz aí, usando os termos de Piaget, aquilo me dá me produz esse desequilíbrio e que eu vou reequilibrar produzindo um novo esquema. E esse esquema foi um esquema conceitual mais claro sobre aquilo, que a partir de então eu não conseguia mais errar sobre aquele conceito, sabe? E aí Iago está dizendo assim, as respostas erradas muitas vezes são mais importantes do que quando a gente acerta, principalmente quando está estudando, né? Então, é isso. Às vezes a resposta errada, ela faz com que você assim, oxente, eu estou estudando. Como é que eu errei isso aqui? O que foi que eu errei de fato? E aí você vai lá estudar com aquela questão colocada, e aí você consegue produzir um esquema muito mais consolidado a partir do momento que você errou uma questão, tá? Então, isso é outra consequência que o autor vai dizer que a gente pode tirar da teoria de Piaget para pensar os processos de educação e de aprendizagem. E, por fim, ele vai dizer que outra consequência é a importância da estruturação do ambiente escolar para corresponder às características pessoais do aluno. Então, isso diz respeito tanto no sentido de pensar essas novas modalidades, né, de atendimento a crianças que têm algumas dificuldades cognitivas, como sala de recurso, como tutores, mas também diz respeito justamente a uma ideia de turmas menores que possam individualizar essa aprendizagem, né, que possam permitir que a professora conheça cada aluno individualmente e que ela consiga produzir aí uma aprendizagem, né, ou estimular, melhor dizendo, essa aprendizagem a partir dessas características pessoais, de interesses pessoais, que essa parte eu faço, né, que é isso que eu acabei de fazer. Quem é concurseiro? Então, quem é concurseiro vai tomar para si e vai lembrar desse comentário, né? Ou então, quando a gente fala dos memes na internet, porque os memes têm essa capacidade, né, de não apenas de organizar o raciocínio, mas também de dar uma imagem para aquilo. Então, a gente vai fixando a partir desses exemplos, tá? Gente, eu vou ficando por aqui, já são quase 9h05. Agradeço a presença de vocês, especialmente, como sempre, dos que participam ativamente aqui e me ajudam a tornar isso aqui um pouquinho mais dinâmico. Na aula que vem, né, segunda-feira que vem, a gente continua nesse texto. Aí eu vou trazer alguns outros conceitos, tá? Ainda de Piaget, e eu acredito que eu já entre na discussão das fases mesmo, dos estágios do desenvolvimento, e já pensando aí essa articulação desses estágios com a concepção de educação, né? E articulando com a aprendizagem, tá? Obrigada, gente, e até a próxima. Tchau, professora. Até a próxima aula. Tchau, professora. Boa Até a noite. próxima aula. Boa noite.